Graça e paz, meus irmãos, boa noite a todos vocês. Mais uma vez estamos reunidos diante da palavra de Deus. Mas antes eu gostaria de fazer um anúncio à igreja, se puder colocar aqui no telão. Próximo sábado nós teremos aqui em nossa igreja um culto jovem, tá? E o tema é a verdadeira batalha espiritual. Muito se ouve acerca de batalha espiritual, que na verdade não tem nada de batalha espiritual biblicamente falando. Eu faço esse convite a você para que sábado você esteja aqui, para você aprender sobre como de fato é uma batalha espiritual. Que tipo de coisas acontecem para que você possa se encontrar em uma batalha espiritual? Como eu sei que eu estou espiritualmente em uma batalha? Eu quero chamar você para vir no sábado e aprender um pouco mais sobre esse tema. Só um detalhe, o culto ele vai ser dirigido pelos jovens, mas não é um culto só para os jovens. Então, toda a igreja está convidada, tá? Vocês estão convidados, os jovens estão intimados a comparecer e a igreja está convidada, tá bom? Se Deus quiser, nós teremos um lanche. Vou tentar ver com os patrocinadores algum sorteio de livro também, para ver se dá uma ajuda. Vamos ver se os patrocinadores ajudam, né, Rodrigo? Meus irmãos, deixa eu começar esse sermão fazendo uma pergunta a você. Quando está muito calor, você prefere praia ou cachoeira? Aí acredito que vão se dividir aqui, né? A praia é aquele sol sem sombra, você tem que ter o guarda-sol ali, mas traz alguma dificuldade. A cachoeira, ela é cheia de árvores, cheia de vegetação, mas a água é muito gelada. Cada um tem os seus prós e os seus contras. Mas na cachoeira, especificamente falando, a gente encontra um algo a mais. Normalmente, para você chegar a uma cachoeira, você passa por uma trilha um tanto quanto difícil, não é mesmo? Pedras escorregadias, é mato para todo lado, às vezes tu não sabe bem por onde é a pista, às vezes tu pega um caminho todo errado e tinha um caminho mais fácil, como aconteceu comigo algumas semanas atrás. Mas o fato é, você passa por um caminho difícil, mas depois, quando chega lá, vem o refrigério. Sentar embaixo de onde as águas descem e bate nas suas costas é um remédio terapêutico. Ali você esquece os problemas, tudo passa, tudo fica tranquilo. A sensação é incrível e você logo esquece do árduo e difícil caminho que você percorreu para chegar até a cachoeira. Hoje nós olharemos para um texto bíblico, onde o apóstolo Paulo está se dirigindo a Jerusalém. Mas o caminho até aqui não foi nada fácil. E nós aprenderemos no capítulo 21 de Atos sobre aquilo que Paulo aprendeu, aquilo que Paulo viu, aquilo que Paulo entendeu enquanto ele caminhava para Jerusalém. Convido você a abrir a palavra de Deus em Atos capítulo 21, a partir do versículo de número 1. Atos capítulo 21, nós vamos ler o texto a partir do versículo de número 1. Preste atenção na palavra de Deus. Diz assim o texto: Depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cós. No dia seguinte fomos para Rhodes, e dali até Pátara. Encontrando um navio que ia fazer a travessia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Depois de avistarmos Chipre e seguirmos rumo ao sul, navegamos para a Síria. Desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio devia deixar sua carga. Encontrando os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos com suas mulheres e filhos nos acompanharam até fora da cidade. E ali, na praia, nos ajoelhamos e oramos. Depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. Demos prosseguimento à nossa viagem partindo de Tiro e aportamos em Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam.
Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Depois disso, preparamo-nos e subimos para Jerusalém. Alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Minasson, onde deveríamos ficar. Ele era natural de Chipre e um dos primeiros discípulos. Vamos a Deus em oração. Ó Pai, que teu nome seja louvado, Senhor. Senhor, que por meio desse texto possamos sair daqui edificados pelo poder da tua palavra. Ó Deus, que o teu nome, ó Deus, seja exaltado acima de tudo. Que Cristo seja glorificado, Deus, e que o teu Espírito Santo possa nos usar poderosamente, abrindo o meu entendimento, o meu coração para alcançar, ó Deus, até mesmo aquilo que eu não alcancei enquanto preparava este sermão. Ó Deus, que tu possa me usar com poder e autoridade, a fim de que tua palavra encontre morada em nossos corações. É a oração que eu faço a ti, em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, em Atos capítulo 21, Paulo está indo rumo a Jerusalém. Mas permita-me lembrar vocês que em Atos capítulo 20, no final do capítulo 20, Paulo se reuniu com os presbíteros da igreja de Éfeso, em uma cidade chamada Mileto. E lá Paulo se despediu daqueles presbíteros, dando instruções e orientações acerca de como eles deviam se portar. Então agora, no capítulo 21, Paulo está prosseguindo com o seu planejamento. E qual é o planejamento de Paulo? O planejamento de Paulo é seguir aquilo para o qual o seu espírito está compelido. No capítulo 20, Paulo vai dizer que o espírito dele estava compelido pelo Espírito Santo a ir para Jerusalém, mesmo sabendo que ali haveriam provações, tribulações, perseguições. Paulo disse aos presbíteros de Éfeso: olha, eu estou compelido pelo Espírito Santo, e isso é importante, você vai perceber mais à frente, eu estou compelido pelo Espírito Santo a ir para Jerusalém. O texto avança, Paulo se despede dos presbíteros, e aqui, capítulo 21, Paulo inicia a sua jornada rumo a Jerusalém. O texto inicia dizendo para a gente que Paulo pegou um navio, ele embarcou. Olha o versículo 1. Depois de nos separarmos deles quem? Dos presbíteros de Éfeso. Embarcamos e navegamos para Cós. No dia seguinte fomos para Rodes, dali até Pátara. Encontrando um navio que ia fazer a travessia para a Fenícia, embarcamos neles e partimos. Olha agora. Depois de avistarmos Chipre e seguirmos rumo ao sul, navegamos para a Síria. Desembarcamos em Tiro, onde nosso navio devia deixar sua carga. Paulo então pegou um navio cargueiro, pediu uma carona e foi, parando de lugar em lugar. Aportava num lugar, provavelmente para desembarcar, para retirar as cargas do navio, talvez para reabastecer o navio com outras cargas, mas ele parava e depois avançava, até que ele chega em Tiro. E o versículo 4 diz pra gente que quando ele chega em Tiro, encontra os discípulos ali e fica com eles 7 dias. Quando olharmos para todo o texto que nós iremos expor nessa noite, do capítulo 21, nós perceberemos que Paulo vai aportar em algumas cidades. Ele vai parar em Tiro, em Ptolemaida e em Cesareia. 3 cidades, 3 lugares distintos. E o que esses lugares têm em comum? Esses 3 lugares têm discípulos do Senhor, mas são discípulos de uma igreja que Paulo não plantou. São discípulos que Paulo provavelmente não evangelizou. Paulo chega a esses lugares e encontra igrejas que ele não plantou, discípulos que ele não evangelizou. Como isso acontece? Embora Paulo fosse talvez o maior nome do cristianismo nesse momento,
Embora talvez Paulo fosse a maior liderança do cristianismo nesse momento, aquele que é mais visado tanto pelos que amam a Cristo quanto por aqueles que odeiam e perseguem a Cristo, embora ele fosse esse homem extremamente importante, ainda haviam lugares que Paulo não tinha alcançado, ainda haviam corações que Paulo não tinha alcançado. E isso é importante aqui porque se Paulo não alcançou esses lugares, se Paulo não alcançou esses corações, como tem discípulos aqui? Como tem discípulos em Ptolemaida? Como tem discípulos em Tiro? Isso talvez tenha acontecido porque depois que Estevão é morto, a perseguição começa a aumentar. E o capítulo 8 de Atos vai dizer pra gente que por causa da perseguição, os discípulos se espalharam e por onde quer que fossem, iam proclamando o evangelho. Ou seja, por causa da perseguição aos cristãos, o evangelho foi se expandindo, foi se espalhando. E Paulo agora chega nessas cidades e ele vai encontrar discípulos. Isso é muito interessante. Por quê? Aqui a gente aprende que não importa quão bom uma pessoa seja, não importa quão importante ela seja, não importa quão bom pregador ela seja, quão bom evangelista ela seja, ela não vai ter acesso a todos os lugares e a todos os corações. Existem lugares que os pregadores dessa igreja não terão acesso. Existem corações que os pregadores dessa igreja não terão acesso. Sabe quem vai ter acesso a alguns corações que nós não teremos? Você. Paulo não podia fazer tudo sozinho, ele precisava da comunidade. Outros cristãos chegariam onde Paulo não podia chegar. Outros cristãos alcançariam os corações que Paulo não podia alcançar. É por isso que precisamos de uma comunidade que prega o evangelho, uma comunidade que se envolve em evangelizar, em pregar, em anunciar e proclamar a Cristo. Existem corações que eu não vou alcançar. Existem pessoas na sua família que talvez nunca me ouvirão. Existem pessoas no seu trabalho que talvez nunca ouvirão pastor David, pastor Miguel, Rodrigo e todos os outros pregadores dessa igreja. É papel fundamental seu alcançar os corações que nós não conseguimos. Mas como? Como você faz isso? Como alcançar os corações que os pregadores não alcançam? Como alcançar o coração daquele seu amigo que está desviado do evangelho? Não ouve uma pregação, não pisa numa igreja há anos. Como alcançar o coração daquele seu parente que é tão endurecido que mal consegue ouvir a palavra igreja? Como alcançar esse coração? Você pode alcançar esse coração, em primeiro lugar, por meio da oração. É orando, pedindo a Deus para que o coração dessa pessoa que está endurecido possa ser aberto para que a palavra de Deus entre. É orando para que Deus possa usar o que quer que seja para despertar uma curiosidade, para despertar um interesse, para que aquela pessoa possa perceber que precisa retornar a Deus. E você vai ficar surpreso se eu disser a você que Deus pode usar as coisas mais simples. Às vezes a pessoa vai entrar no mercado, vai ouvir um louvor e pronto, o louvor vai tocar no coração dela. Por quê? Tem gente orando pela vida dela. Tem gente intercedendo junto ao trono da graça para que Deus abra o coração, para que Deus remova o de pedra, coloque o de carne e a palavra então entra. Ore por aqueles que não são alcançados diretamente pelos sermões na igreja. Ore por aqueles que os pastores não têm acesso. Ore por aqueles que você tem acesso. E mais, ore também, pedindo a Deus que possa te dar oportunidades em meio a conversas, para que Cristo possa ser introduzido na conversa. Se você procurar conversar com essa pessoa, sempre com a mentalidade de encontrar uma brecha para falar sobre Cristo, eu acredito que possivelmente aquela pessoa aos poucos vai sendo amolecida pelo evangelho. A pessoa virou para você e disse: nossa, o mundo está tão mal, as coisas estão tão loucas. Então você fala: de fato, tudo vai de mal a pior, só há esperança em Cristo Jesus e na Nova Jerusalém. Uma palavra simples, breve. Deixa eu dar um testemunho pessoal para vocês. Um dia eu fui numa loja de bairro, comprar um presente para algum aniversário de alguma criança da igreja, não lembro qual foi, mas eu fui. E curioso é que estava sem luz na loja. A mulher conseguiu, com algumas lanternas a bateria, manter a luz mínima para a gente conseguir entrar na loja, ver o que queria e tudo mais. Então eu entrei naquela loja e aí comprei o que eu queria. Enquanto ela estava embrulhando o presente,
Ela falou, eu falei para ela, nossa, sem luz é muito ruim, né? Fica difícil. Então ela virou para mim e falou, mas a gente dá um jeito para tudo. Eu falei, é verdade, a gente dá um jeito para tudo. E ela falou, a gente só não dá jeito para a morte. Aí pronto. Eu falei, tem jeito para a morte sim. Ela, tem? Falei, tem. Jesus Cristo disse, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que morrer e crer em mim, ainda que morra, viverá. Tem solução para a morte. Então ela ouviu, eu acho que não gostou muito, mas tudo bem. Vida que segue, a semente foi plantada. Mas percebe? Uma conversa simples que você consegue, se estiver atento, preparado, desejando, você consegue encontrar uma brecha para falar sobre Cristo. Você pode fazer isso com os corações que estão endurecidos com o Evangelho. Talvez ele não vá gostar muito. Talvez ele não vai achar muito legal. Mas a semente vai ser lançada. E sabe Deus se ela vai produzir ou não. Seu trabalho foi feito. Faça isso, converse e, por fim, convide. Talvez você não saiba pregar como os pregadores dessa igreja. Talvez você ache muito difícil expor o Evangelho, abrir a palavra de Deus, então começar a ministrar. Talvez você ache isso muito difícil, mas Deus te deu o dom de convidar. É simples. Olha, domingo vai ter uma palavra lá na igreja. Olha, sábado vai ter um culto jovem lá na igreja e o tema vai ser esse. Já parou para pensar nisso? Vamos comigo? Convidou. Olha aí, a pessoa pode vir. E quem sabe aqui o evangelho não vai ser pregado a ela, o coração não vai ser amolecido e aquela alma vinda a Cristo. Perceba, Paulo vai chegar em Tiro, em Ptolemaida, em Cesareia, e ele vai encontrar discípulos que possivelmente ele não pregou a eles, igrejas que ele não plantou, mas estão lá porque outros fizeram o que Paulo não podia fazer. Que você faça o que eu não posso fazer. Que você pregue onde eu não posso pregar. Que você convide quem eu não posso convidar. Paulo está caminhando para Jerusalém e a primeira coisa que ele encontra é irmãos e irmãs, igrejas que ele não plantou, corações a quem ele não pregou. Em segundo lugar, Paulo vai encontrar discípulos amorosos, mas equivocados. Olha comigo, versículo de número 5, versículo 4 ainda. Esses discípulos que estavam em Tiro, Paulo ficou 7 dias com eles. Olha agora, eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Esse ponto aqui para a gente é importantíssimo e até certo ponto difícil. Por quê? A gente tem um problema aqui. No capítulo 20 de Atos, olha comigo, vamos ver. Capítulo 20 de Atos, olha o que Paulo vai dizer a partir do versículo 22. Presta atenção. Paulo está dizendo assim, Atos 20, 22. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Ou seja, Paulo está dizendo, eu estou compelido pelo Espírito a ir a Jerusalém. Capítulo 21, Paulo chega em Tiro, ele fica 7 dias com aqueles irmãos, e o que acontece? O texto diz para a gente que os irmãos, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Espera aí. É para ir para Jerusalém ou não é para ir para Jerusalém? Se Paulo for, e como ele foi, ele desobedeceu aquilo que o Espírito disse? Ou ele obedeceu o que o Espírito disse? Percebe o problema? Olhando e estudando, vendo alguns comentaristas, a solução aqui para a gente é, Paulo, ele está compelido pelo Espírito, e esses discípulos aqui, eles estão interpretando errado aquilo que o Espírito havia dito a respeito de Paulo. Na continuação do capítulo 20, Paulo diz que esperava por ele em Jerusalém sofrimento, perseguição, dificuldade. Parece que esses discípulos aqui, quando percebem pelo Espírito o que está para acontecer com Paulo em Jerusalém, então eles recomendam, perceba a palavra, eles recomendam a Paulo que não vá. Por quê? Porque eles amam Paulo. Eles não querem que Paulo vá para Jerusalém porque eles sabem que provavelmente Paulo não volta de Jerusalém. Eles sabem que provavelmente Jerusalém é o último lugar que Paulo vai, porque a partir dali ele caminhará para a sua morte. Então esses homens, pelo Espírito, recomendam que Paulo não vá. Mais à frente vem um outro para desempatar a questão. O profeta Ágabo chega, pega os cintos de Paulo e diz, olha, assim diz o Espírito Santo, agora é uma ordem
clara, expressa. Assim o Espírito Santo está falando que esse homem vai ser amarrado e vai ser preso em Jerusalém. Mais uma vez, Ágabo está dizendo, esse homem, que é o dono desse cinto, vai chegar a Jerusalém, vai ser amarrado e vai ser preso. Mas sabe o que está acontecendo aqui? Aqueles discípulos estavam analisando uma situação e então tiraram conclusões erradas. Eles amavam Paulo, mas estavam errados em sua interpretação das coisas. É possível que você olhe situações, é possível que você analise circunstâncias e então tire conclusões erradas. Quando olhamos, por exemplo, para a carta de Paulo aos Filipenses, Paulo escreve assim aos Filipenses: quero que vocês saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem contribuído para o progresso do evangelho. O que aconteceu a Paulo? Estava preso. Não entrava na mente dos filipenses como Paulo, preso, podia contribuir para o evangelho. Mas Paulo estava justamente dizendo, não, peraí gente, eu estou preso, mas isso está contribuindo para o avanço do evangelho. Por quê, Paulo? Porque com a minha prisão, toda a guarda pretoriana ouviu o evangelho. Ou seja, Paulo preso, o que parece? O evangelho vai ser paralisado, mas nem tudo que parece é. A gente precisa aprender a discernir as circunstâncias, não apenas pelo que parece mais óbvio e mais lógico, mas de uma forma que seja direcionada, guiada por Deus. Paulo está indo para Jerusalém. Ele vai enfrentar dificuldades, ele vai enfrentar adversidades, mas ainda assim, ele está indo cumprir a vontade de Deus. E a gente vai ver isso um pouco mais à frente. Mas além disso, além de Paulo encontrar discípulos amorosos, mas errados, Paulo encontra casas, irmãos, irmãs, mães, filhos. Peraí, Felipe, não entendi. O texto diz pra gente que Paulo ficou 7 dias em Tiro. Olha agora, versículo 5. Mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos, com suas mulheres e filhos, nos acompanharam até fora da cidade, e ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. Mais uma vez agora. Demos prosseguimento à viagem partindo de Tiro e aportamos em Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles, guarda isso. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Agora pula para o versículo de número 16. Alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Minasson, onde deveríamos ficar. Percebeu o que está acontecendo aqui? Deixa eu explicar para você. Paulo chega em Tiro, fica quantos dias? 7. Chega em Ptolemaida, fica quantos dias? 1. Parte para Cesareia, fica alguns dias em Cesareia. Chega agora na casa desse homem em Minasson e passa ali mais alguns dias com ele. Onde quer que Paulo chegue, tem um lar, tem família, amigos e irmãos. Paulo deixou absolutamente tudo para trás. Mas perceba, ele não perdeu nada. Paulo deixou casa, deixou família, deixou amigos. Mas perceba, ele não perdeu absolutamente nada. Sabe por quê? Está se cumprindo aqui em Paulo aquilo que o Senhor Jesus profetizou, aquilo que ele disse que aconteceria. Vamos ler Marcos capítulo 10. Essas palavras são de encorajamento. Marcos capítulo 10. É o contexto da conversa de Jesus com o jovem rico. Vocês sabem que Jesus conversou com o jovem rico, disse a ele que vendesse todas as suas propriedades e desse aos pobres, e então o seguisse. O jovem rico sai triste da presença de Jesus. Mas olha o que acontece depois. Versículo de número 23. Marcos 10, 23. Diz assim o texto. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus.
Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Olha agora. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com perseguição. E na era futura, a vida eterna. É o que está acontecendo com Paulo. Deixou tudo para trás, mas encontrou tudo pela frente. Deixou casas, campos, irmãos, mães, parentes, o que quer que fosse. Mas veja, onde quer que Paulo chegue, tem uma casa, tem uma família, tem alguém para acolhê-lo. É a promessa de Jesus Cristo se cumprindo na vida de um servo seu. E essa mesma promessa se cumpre na vida de cada um de nós. Quero dizer a você que não importa o que você deixou para trás, em Cristo há mais. Não importa o que você teve de abandonar, em Cristo existe algo maior e melhor, porque Ele supre todas as nossas necessidades. Mas perceba, houve muita generosidade da parte desses irmãos, em acolher não apenas Paulo, mas toda a sua comitiva. Imagina, você acolher alguém em sua casa, 7 dias, não uma única pessoa, mas várias pessoas. Custoso, né? Mas olha a generosidade desses irmãos, acolhendo e recebendo aqueles que estão por aí espalhando o Evangelho. Por isso eu preciso fazer essa pergunta, para você refletir. Sai refletindo daqui. Se viesse hoje um missionário de um lugar distante, você o receberia em sua casa? Ele encontraria abrigo na sua casa? Cuidado com as desculpas. Cuidado para não falar: minha casa é pequena. A casa de qualquer pessoa é pequena para mais de 5 pessoas pregando o Evangelho numa comitiva missionária. Mas eu não tenho muitas condições. São mais de 5 pessoas viajando com Paulo, sendo recebidos e ficando na casa dos outros. Mas eu tenho família. Será que não tinha? Ele vai ficar na casa de Filipe com 4 filhas. Percebe? Será que você estaria disposto a abrigar um servo de Deus que anda por aí pregando o Evangelho? Pensa sobre isso. Isso vai falar um pouco do quanto nós pensamos sobre o reino de Deus e o que de fato é importante para a gente. Paulo está caminhando para Jerusalém. Até o momento ele encontrou igrejas e corações aos quais ele não pregou. Ele encontrou homens que o amavam, mas estavam errados. Ele encontrou pessoas que o acolhiam e o abrigavam. E agora Paulo, a caminho de Jerusalém, vai perceber mais uma vez e vai nos mostrar, Lucas vai nos mostrar, que o Evangelho, ele quebra as barreiras sociais. Olha comigo, versículo de número 8. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Isso é importante. Mais um ponto de tensão aqui no texto. Filipe é aquele dos 7 que foi escolhido para ser diácono da igreja, lá no início, quando a igreja teve alguns problemas com as viúvas. Lembra dele? Ele foi escolhido para ser diácono. Depois, um pouco mais à frente, ele vai começar a sua carreira de evangelista, pregando para o eunuco etíope, e dali ele vai ser encontrado em um outro lugar, pregando o evangelho. Aqui, Filipe já está mais velho, mais amadurecido, mas continua denominado como Filipe o evangelista. Primeira coisa que a gente percebe aqui, passou-se um tempo e Filipe está firme na fé. Isso é importante. É importante que valorizemos aqueles que depois de uma longa caminhada continuam firmes na fé. Valorize esses homens. Eles enfrentaram grandes batalhas que talvez você não saiba, mas ele está firme na fé. Filipe não apenas está firme na fé, mas perceba, ele tem 4 filhas virgens que profetizam. E aqui está o nosso problema. O que Lucas quer dizer por profetizar?
Quando olhamos para o Novo Testamento, a gente encontra pelo menos duas formas em que essa palavra pode ser utilizada. A forma preditiva, como daquele que prediz o futuro, como aquilo que o profeta Ágabo fez. Ele predisse, porque era profeta, predisse o futuro. Olha, o dono desse cinto vai ser levado para Jerusalém, vai ser amarrado e vai ser preso. Ele predisse o futuro. Mas existe uma outra forma que o Novo Testamento usa para profetizar. Quando alguém prega a palavra de Deus de modo digno e fiel, ele está sendo profeta, está profetizando aquele povo por meio do ensino da palavra de Deus. E aí entra a questão: as filhas de Filipe, elas prediziam o futuro ou elas tinham um ministério local de pregação na igreja? E aqui os teólogos se dividem. Alguns dizem que elas, sim, prediziam o futuro. Outros dizem que, sim, elas tinham um cargo na igreja. E outros dizem que, possivelmente, elas tinham as duas coisas. Mas o meu ponto central aqui não é esse. Meu ponto central não é determinar se elas prediziam o futuro ou se elas ministravam a palavra. O meu ponto central é mostrar como essas mulheres têm importância na igreja. Sabe por quê? Lucas faz questão de citá-las aqui no texto. E por que isso é importante? Lucas, quando escreve citando as 4 filhas de Filipe, ele está dizendo, olha, são mulheres confiáveis, são fontes dignas de confiança e quem tiver qualquer dúvida pode consultar a elas. As 4 filhas de Filipe estão aqui e elas são confiáveis. Elas conhecem a história do evangelho há muito tempo por causa de seu pai. E mais do que isso nos mostra que o evangelho quebrou barreiras imensas. O evangelho quebrou a barreira que impedia que mulheres fossem vistas com dignidade. Quando você olha para o contexto do primeiro século e antes disso, as mulheres não eram tratadas com tanta dignidade. Na verdade, elas eram bem desprezadas. Mas o evangelho começa a revolucionar tudo quando as mulheres são testemunhas da ressurreição de Cristo. O fato mais importante da história são testemunhados pelas mulheres. O evangelho está quebrando os paradigmas de sua época. O evangelho está quebrando as barreiras da civilidade. Ele está dizendo, as mulheres precisam ser tratadas com dignidade e respeito. E mais uma vez aqui, Paulo está olhando para essas mulheres e Lucas está citando essas mulheres como mulheres que tinham alguma relevância na igreja. O evangelho não está preocupado com classe social. O evangelho não está preocupado com raça, cor, etnia, com autoridade, com sabedoria, com ignorância, se a pessoa é importante, se não é importante, se ela é relevante, se não é relevante. O evangelho se preocupa muito mais do que com essas coisas, se preocupa com um coração. É o coração verdadeiro. É o coração que importa mais do que a cor. É o coração que importa mais do que a disposição financeira. É o coração que importa mais até do que a intelectualidade. É o coração que importa mais do que qualquer outra coisa. É um coração sincero e quebrantado que agrada a Deus. O evangelho está destruindo as barreiras. Meus irmãos, não podemos criar nós outras barreiras em nossos corações. Não podemos nós criar outras barreiras, dividindo o corpo de Cristo, dividindo a igreja de Cristo em várias classes, em várias castas, e separando alguns e dizendo a outros que não podem entrar, a outros que não podem seguir. Não. Deus está preocupado com o coração. É o coração que Ele olha. É o teu coração que Ele olha. Não é se você fala bem. Não é se você tem uma boa vida financeira. Não é se você lida bem com as questões do mundo. Não, é o coração mais do que qualquer outra coisa. Lucas está citando essas mulheres e elas são importantíssimas para a igreja. Mas mais do que isso, o texto vai dizer para a gente que Paulo, ao ouvir novamente que não subisse a Jerusalém, ele reafirma a caminho de Jerusalém a sua disposição até mesmo por morrer, para morrer por Cristo. Olha comigo, versículo 12. Quando ouvimos isso, quando ouviram o profeta Ágabo falando acerca do sofrimento de Paulo, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu, por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus.
Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Mais uma vez, alguns homens olham os sofrimentos que Paulo estava prestes a sofrer e dizem: Paulo, eu acho melhor você não ir. Mas perceba a resolução, a perseverança de Paulo em dizer: não, eu preciso ir, eu vou, ainda que me prendam, ainda que me torturem, ainda que me matem, eu vou para Jerusalém. Paulo está decidido em seu espírito e absolutamente nada vai impedi-lo de chegar em Jerusalém. Olha a ousadia desse homem. Ele vai enfrentar, e ele já enfrentou, vai continuar enfrentando o perigo, olhando na cara dele. Veja a ousadia deste homem chamado Paulo. Ele vai para Jerusalém, mesmo sabendo que sofrimento o aguarda lá. E lendo isso, eu não podia deixar de lembrar de uma outra pessoa que também queria ir para Jerusalém, curiosamente. Que curiosamente também tentou ser dissuadido ou impedido pelos seus discípulos. Mas eles não conseguiram fazer isso. Olha comigo, Mateus capítulo 16. Olha isso. Mateus 16, a partir do versículo de número 21. Mateus 16, 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Dois homens querendo ir para Jerusalém. Dois homens que sabiam que sofrimentos aguardavam em Jerusalém. Dois homens que foram impedidos, foram tentados impedi-los de chegar a Jerusalém. Dois homens que foram a Jerusalém. Dois homens que sofreram em Jerusalém. Um deles, de Jerusalém, foi para Roma e morreu. O outro morreu em Jerusalém. Quando olhamos para isso, podemos pensar: peraí, não seria melhor eles terem ouvido o conselho de seus amigos e não irem? Não seria melhor Paulo ouvir os amigos e pensar: não, eu vou sofrer lá, é melhor eu ficar aqui com eles, vivinho, eu continuo pregando e tudo mais? Não seria melhor Jesus ter ouvido o conselho de Pedro? Não, o Pedro tem razão, eu vou sofrer para quê? Eu vou continuar pregando, eu vou continuar curando. Talvez olhando do ponto de vista meramente humano e terreno, a gente possa ser tentado a dizer isso. Possivelmente, se estivéssemos lá, no lugar dos amigos de Pedro, no lugar de Pedro ou no lugar dos amigos de Paulo, possivelmente aconselharíamos a mesma coisa. Mas a gente precisa entender a importância de Cristo não ter dado ouvidos ao conselho de Pedro. Ele sabia que precisava ir a Jerusalém. Ele sabia que precisava morrer, porque ele sabia que precisava ressuscitar. E é justamente isso. É justamente a morte e a ressurreição de Cristo que garante que Paulo chegue a Jerusalém. É justamente o fato de Cristo ir para Jerusalém, morrer e ressuscitar que garante que Paulo chegue a Jerusalém. Peraí, Felipe, está embolando as coisas. Que Jerusalém é essa que Paulo vai chegar ainda? Ele não morreu? Ele não foi para Roma, não morreu lá? É a morte e a ressurreição de Cristo que garantem que Paulo chegará a Jerusalém celestial. E é a morte e a ressurreição de Cristo que garante que cada um de nós chegaremos a Jerusalém celestial.
É por causa disso, meus irmãos. É porque ele tomou sobre si as nossas iniquidades. É porque, como foi falado pela manhã, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É porque ele levou sobre si as nossas dores. É porque ele pagou a nossa dívida com Deus. É porque agora, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, que chegaremos a Jerusalém celestial. Mas lembra do caminho que eu falei? Não é fácil. O caminho é difícil. É pedregoso. É barrento. É um caminho escorregadio. É um caminho com perigos. É um caminho com adversidade. É um caminho de tormenta. Mas perceba, esse caminho tem um fim. E esse fim é na Nova Jerusalém celestial. Essa é a promessa que nós temos. E essa promessa pode ser alcançada por nós por meio de Cristo Jesus. Eu quero ler com vocês Apocalipse capítulo 21. Olha a promessa. Apocalipse capítulo 21. Você precisa encontrar encorajamento nesse texto. Se puder colocar no telão para a gente. Você precisa encontrar encorajamento nesse texto. É aqui o fim da sua caminhada. O fim da sua jornada acaba aqui. Olha isso. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Existe uma outra Jerusalém que todos nós, pela graça de Deus, iremos alcançar. O caminho não vai ser fácil. Aportaremos em alguns lugares. Estaremos na companhia de alguns irmãos aqui e ali. Enfrentaremos perseguições e adversidades, mas a esperança da glória vindoura, a esperança do reino eterno que nunca tem fim, precisa estar sempre diante de nossos olhos. Precisamos sempre dos pés no chão e da mente no alto, na glória. Se você caminhar só com o pé no chão, sem a mente na glória, você vai cansar, você vai desanimar, você vai desistir. Mas se olharmos o peso de glória que está sendo preparado para nós no reino celestial, é algo infinitamente insuperável. É aquilo que Paulo vai dizer, que as nossas tribulações, leves e momentâneas, estão produzindo para nós um peso de glória eterno. É incalculável. Sabe a caminhada que eu falei no início do sermão? É difícil, é trabalhosa, mas vale a pena. Vale a pena saber que existe um lugar onde tudo terá fim. E esse lugar não é o túmulo, é a Jerusalém celestial, a cidade santa preparada para os santos que estão em Cristo Jesus. Por isso, o meu convite para você nessa noite é: se você ainda não está em Cristo, se seu coração ainda não foi verdadeiramente alcançado pela graça de Deus, ou até mesmo se você esqueceu e não pensa mais nisso há um bom tempo, eu quero lembrar a você que esse caminho está acessível a cada um de nós. E esse caminho, ele só pode ser vencido, ele só pode ser ultrapassado se estivermos cobertos pelo sangue de Cristo Jesus. Ó, meus irmãos, que você possa perseverar, que você possa prosseguir e avançar para a glória de Deus, rumo a Jerusalém celestial. Deus seja louvado.